Boa noite, olha, estamos aqui no podcast BNC Cast na segunda-feira, que é coisa que não é normal. O normal é sempre a terça-feira com o nosso amigo Jarbas, que está aqui conduzindo esse podcast, levando coisas interessantes para a sua vida. E olha, teve testemunhos aí maravilhosos, você já pode correr lá no nosso histórico aí no YouTube e pegar as edições passadas aí, que foi maravilhosa também. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, já vou pedindo para que você possa compartilhar o máximo possível, porque hoje temos pessoas especiais aqui nessa noite e vai ser top demais o podcast. Então compartilha, comenta, fica conosco, porque no final tem surpresa também. Então você não vai sair dessa programação especial feita para você, né? Então eu estou aqui nessa noite linda com o pastor Lierte e com o pastor Henrique. Tamo junto. Antes de o pastor Lierte falar, que ele é o convidado da vez, né? Vamos receber o nosso pastorzão. O pastor Henrique está aqui nessa noite. Boa noite, meu pastorzão. Boa noite, meu querido. A paz do Senhor, pastor Everton, a turma aqui dentro da sala. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Do nosso podcast Candeias. E já começar parabenizando o Jarbas, viu? Que trabalho maravilhoso, rapaz. Deus parece que pegou assim aquela ferramenta, encaixou certinho. E todas as pessoas que têm passado por aqui têm abençoado vidas, né? Sua memória foi ótima. Alguém quiser ser abençoado, estiver em casa, vai lá, reprisa algo, porque a mesma unção, ela vai reverberar na sua casa, não tenha dúvida disso. E hoje à noite promete, viu? Não é, pastor? Rapaz, hoje a gente está com um camarada aqui que é um poço. Você pode cavar que vai dar água, viu? Pois é, então queremos conhecer quem é o pastor Lierte Soares. O Lierte é irmão gêmeo do Henrique. Aí, ó, quem não sabia. A bitola é a mesma, gente. A bitola é a mesma. O Lierte, rapaz, é uma pessoa que ama Jesus, veio conhecer a Cristo aos 10 anos de idade e eu sou apaixonado por Jesus e apaixonado pela noiva de Cristo da igreja, e para mim é uma alegria estar aqui. Eu queria ter um vozeirão assim, ô lindão, né? Mas meu irmão gêmeo pegou a voz, né? Pois é, rapaz. Ele passou na fila umas 10 vezes, deixou a voz de taquara rachada pra gente. Rapaz, ele uma pegou voz o dessa, vozeirão. ô E aqui lindão. pegou a sabedoria, cara. Aí tem os 300 anos, é o Highlander. Aí o Highlander, cara. Lierte, me conta aí, meu príncipe, como foi que aconteceu tudo em sua vida e você foi parar nos Estados Unidos da América, hoje você é pastor lá. Conta pra gente essa história aí, como é que aconteceu isso? Eu vou definir uma palavra: conspiração. Mas a conspiração é Deus, ele conspira a favor da gente, não é contra a gente. Boa. 1989, meus pais imigraram para os Estados Unidos. E naquela época, era a Guerra Fria, nós fomos para lá. E era uma outra América, uma América que é interessante a nossa história, que eu vejo assim, tudo colaborou para que eu pudesse ter sido preparado para estar exercendo o ministério. Meus pais já tinham a profissão deles. É engraçado que quando meu pai retorna dos Estados Unidos, em meados da década de 90, ele volta na mesma empresa, na mesma cadeira, na mesma função. Acontece um processo interessante, parece que o patrão dele esperou ele voltar. Mas naquele mesmo ano de 1989, existe uma pessoa na minha vida que eu tenho que honrar aqui, o pastor Bob Reddy. É o ano que ele vai para Governador Valadares. Ele sobe no Pico do Ibituruna e lá, com um grupo de irmãos americanos, Deus fala com ele: eu vou levantar uma pessoa aqui para te ajudar nessa cidade. É o mesmo ano que Deus me leva, eu tinha 9 anos de idade, para os Estados Unidos. Os anos passam, a gente aproveita não só a língua, mas a cultura americana. Nós aprendemos ali no decorrer desse processo de imigração dos meus pais. Nós retornamos para o Brasil, os americanos começam a fazer trabalho missionário no Brasil. Eles me encontram em Governador Valadares, eu começo a ajudar esses americanos, o grupo do pastor Bob Reddy, que estava lá. A gente reata esse relacionamento com os Estados Unidos, a gente começa a criar, na verdade, vínculo, e Deus nos preparando até que, mais uma vez, os nossos passos se encontram, e ali começa a fluir assim um projeto de Deus, porque eu reencontro o pastor Bob na cidade de Juiz de Fora em 1997.
É interessante que eu estava num outro time, que era no time que a gente ia especificamente fazer tradução para outra igreja. Deus já estava falando comigo acerca de ministério, mas os anos vão se passando e quando eu sou ordenado pastor, o pastor Bob começa a fazer um trabalho diferenciado. Nós ficamos 10 anos fazendo trabalho missionário no Brasil. Eu era pastor local de uma igreja, que eu nunca largo a igreja local. Boa. A pessoa tem que ter o seu DNA, a sua impressão digital na igreja local, porque ela é o seu cartão de visita. Mas depois de 10 anos, foram 50 cidades que nós fizemos. Nós começamos a orar, e nessa oração, né, qual seria o próximo projeto? Aí, olha só, de 1989, 2012... Deus fala comigo e eu fui influenciado também por um irmão de Campinas chamado Ricardo Agreste, que estava começando o movimento de plantação de igrejas no Brasil, através de um outro irmão em Cristo, que tinha feito uma pós-graduação em plantação de igreja, o Marcos Paixão. Eu até brinco, ele fez a pós-graduação em plantação de igreja, nunca plantou igreja, ele continuou servindo como pastor, mas ele fez a pós-graduação para mim, porque eu conheço o ministério do Ricardo, eu sou impactado pelo trabalho desse irmão, e eu chego em 2012 nos Estados Unidos, reatando relacionamentos que eu tinha na Nova Inglaterra, gente que foi meu pastor, e ali a pessoa fala comigo assim, por que você não vem plantar igreja aqui? Olha só, naquela hora, parece que assim, meio vago, não, naquela hora parece que alguém virou a chave dentro de mim. Eu não tinha pensado em ser pastor nos Estados Unidos até 2012, porque eu já estava sendo pastor aqui no Brasil. Recebendo os americanos, eu já recebi e já fiz parte de um time que recebeu mais de 300 americanos na cidade. Uau. A gente foi notícia no jornal falando assim, invasão americana. E eu achei que era pastor de igreja, Deus estava usando, mas quando eu fui nos Estados Unidos em 2012 e eu vi a necessidade de evangelização, porque existe um preconceito, a América é um país evangélico, já foi, não é mais, é um país pós-cristão. Ali Deus começa a desenvolver um processo de quê? Primeiro de rever o chamado, desconstruir o pastor e reinventar o missionário dentro de mim. Entender a questão da grande comissão na amplitude de começar um trabalho, porque quando você chega numa realidade pós-cristã, e eu lembro quando eu falei pastor Bob, ele é sulista, ele é da região do Bible Belt, ele vira para mim e falou assim, Liette, mas a América não recebe missionários, nós enviamos missionários. E eu disse para ele assim, pastor, a Nova Inglaterra é seu quintal, e lá as igrejas morreram, não, precisa de igreja. E ele vira para mim e fala, mas lá é uma terra sem Deus. E eu virei, mas é para lá que o missionário tem que ir? Boa. E 2013, eu lembro que a gente teve uma outra conversa, e eu tô viajando, indo e voltando para os Estados Unidos, fazendo visitas, traduzindo ele em conferências lá. 2013, eu lembro que eu cheguei numa conferência, eu ia traduzi-lo também, e ele já desce no aeroporto e já chorando e fala assim, que dia que você vai trazer a sua família para cá? E aí, 2014, eu chego com a minha família definitivo. E quando eu falo definitivo, é que a minha entrevista com a Junta de Missões Norte-Americanas teve o seguinte teor, Liette, as pessoas já me conheciam, os irmãos lá já sabiam, pelo meu relacionamento com a Convenção da Lusiana, com a própria Convenção Batista do Sul. Eles assim, e aí, qual tipo de missão? É médio prazo, curto prazo? E eu falei, eu vim aqui para ser enterrado. Já que a Nova Inglaterra é o cemitério de pastores, porque essa é a fama da Nova Inglaterra, ministérios que acabaram. E eu falei, não, eu vim aqui para morrer nessa terra. Eu me lembro como se fosse hoje, o americano, ele teve um choque e falou assim... Uau, ele teve essa mesma reação. E de lá para cá, Deus só abrindo porta, porque eu entendo que quando portas se abrem, e a gente entende que aquela porta é de Deus, a gente tem que ter a coragem de dar aquele passo de fé e entender que nós estamos ali porque Deus nos chamou. E o resto é história. Se eu for contar aqui, eu já morei na casa do primeiro missionário norte-americano. Sabe o que eu vou ser? Cuidar da bengala do Adoniran Judson, do livro Heróis da Fé. Eu fui curador da bengala dele quase 5 anos.
Eu cuidei da casa do Luterais. Eu tive relacionamentos que onde eu morava, tinha onde vocês ficaram no alojamento lá, a turma lá, nós recebíamos mais de 100 grupos do mundo inteiro, fora os grupos que vinham dos Estados Unidos, e ali durante 5 anos eu comecei a criar relacionamentos com o propósito de impactar o mundo, que hoje Deus me deu amigos em todos os cantos desse planeta. E eu falo, se isso não é conspiração de Deus, eu sou um improvável. Quem aqui é da Vila Isa? Eu sou filho da dona Dalva da Vila Isa. E Deus, assim, abriu portas para que a gente entenda a grande comissão como um chamado global da igreja local. Pastorzão, me permita, porque fala Nova Inglaterra, e aí a gente... Quando fala Nova Inglaterra, eu fico pensando lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. A gente tem vínculo com os irmãos ingleses. E outra coisa que quando fala assim, Estados Unidos, a gente pensa aquelas igrejas grandes. Na Flórida, no Texas. Né? Mas fazendo aqui uma divisão rápida para que as pessoas entendam. A Nova Inglaterra é a região histórica dos Estados Unidos e ela está concentrada na parte nordeste. Ou seja, é o nordeste dos Estados Unidos. É o nordeste dos Estados Unidos, fica na costa leste. Nova York não faz parte, apesar que Nova York é um lugar de muita necessidade de igrejas, até mesmo Tim Keller, o saudoso pastor Tim Keller, do City to City, né, que é um projeto que ele fez durante a vida e está em continuidade de plantação de igreja na região metropolitana, mas nós pegamos de Connecticut até o estado do Maine. Então são 6 estados, Everton. Nós temos Connecticut, onde eu vivi a primeira vez em 1989, nós temos Massachusetts, Vermont, onde eu fui pastor quase 8 anos, New Hampshire, onde eles odeiam Deus, Deus é a coisa que eles menos gostam, ok? O Maine e um estado pequenininho, onde que foi fundada a primeira igreja batista dos Estados Unidos, do Roger Williams, que é Rhode Island. Então nós temos esses 6 estados. E aí você traça um paralelo. Os ingleses chegaram ali, fazem parte das 3 colônias. A parte sul dos Estados Unidos é a parte evangélica, onde eles chamam de Bible Belt. Onde que está as grandes igrejas norte-americanas, onde o povo é crente, a cultura é diferente. Mas quando você faz esse traçado, o norte dos Estados Unidos, e principalmente na costa leste, na Nova Inglaterra, se fosse um país, nós seríamos a 3ª nação menos alcançada do planeta em termos percentuais. Só para você ter ideia, tem mais presença evangélica no Egito do que na Nova Inglaterra. Uau! Fazendo esse paralelo, só para a gente entender, e o pessoal que está assistindo, você tem uma conexão primeiro com o Bob, não é isso? Sim, Bob Reddy. Que aí surge no seu coração a missão local nos Estados Unidos, porque até então você só ia passear, no caso. Passear não, nunca fui passear. Rapaz, eu queria ir para os Estados Unidos passear. Você já foi para morar? Não, já fui para morar. É lógico que quando nós começamos a conversar... Mas quando surge 2012, a missão, né? Quando surge a missão... Quando você percebe Quando eu percebo, eu vou nos Estados Unidos... Que, como você falou, é uma conspiração, né? Deus conspirou... 3 vezes com base no quê? O princípio de espiar a terra. Sim. Porque você, quando vai num projeto desse pós-cristão, e numa região pós-cristã, você tem que saber onde que você está pisando. Então eu fiz um estudo, eu fiz um mapeamento, fiz 3 viagens para lá, com um único propósito. Aonde, Senhor? Aí eu tive uma experiência interessante, que ali ardeu em mim. Eu estava na cidade de Everett, em Massachusetts, quando eu recebo o panfleto de um convite de um culto especial. O último culto da igreja metodista. Imagina você ser convidado para um culto, isso é normal. Mas imagina você ser convidado para o último culto. Eu nunca conheci uma realidade face a face, eu conhecia de livro, de igreja morrer. Hoje eu tenho um outro conceito, igreja tem prazo de validade. E isso é muito triste, eu sei que isso é forte. Como uma empresa tem prazo de validade, se você, pulando um pouquinho, se essa empresa não entender a contextualização, não entender, na verdade, a relevância do tempo dela, o negócio ele vai fechar. Me permita, pastor. Sim. Os templos é o reflexo da fé de um povo. Se você tem uma fé viva, a consequência disso é templo. Por quê? Vamos ter que congregar essas pessoas em algum lugar.
E aí, aonde aconteceu grandes avivamentos, como na Inglaterra, na Europa e agora na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos templos foram construídos para atender aquela demanda de crente. Né? Então você tem grandes igrejas maravilhosas. O que aconteceu? Esses avivamentos passaram, chegou uma nova geração que não conhecia. Juízes 2:10. A tragédia de Josué acontece na Nova Inglaterra porque surgiu uma geração que não conhecia Deus e nem sabia o que Deus tinha feito. Aonde nasce os Estados Unidos, uma nação segundo Deus, começa a ser berço do secularismo. E esse secularismo, por exemplo, a Harvard University, né? A Universidade da Harvard, era um seminário. Hoje não tem nada a ver com Deus ali. E Yale, em Connecticut, também era um seminário. Também não tem nada a ver com Deus ali. Só para você ter ideia, o estado de Vermont, que fica ali, na Nova Inglaterra, foi a primeira universidade dos Estados Unidos que o fundador do estado, Ethan Allen, em 1777, a América tinha acabado de nascer. Uau. Ele falou, vamos começar um negócio que não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com a igreja. E eles fundaram a Universidade de Vermont. Então você pega uma influência muito grande da questão do iluminismo, chega no século XVIII, o movimento do iluminismo é uma região que a França teve muita influência. Uma outra situação da Harvard, que hoje você pega ali o Museu de História Natural da Harvard, os discípulos de Darwin, que Darwin não tinha cultura acadêmica, mas os discípulos dele, que eram alunos da Harvard, que era um seminário, começa a dar voz e vez no movimento cultural de toda essa teoria darwiniana. E aí você pega todos esses movimentos e a igreja da época, ela estava tão atrelada ao tradicionalismo, pastor Everton. O Espírito Santo não era convidado para as reuniões. Era uma teologia intelectualizada, era a teologia da lógica. E essa teologia, ela é perigosa, porque se você não dá lugar ao Espírito, só para você ter ideia, no primeiro avivamento norte-americano, que você vai pegar o Jonathan Edwards, maior teólogo das Américas, mas você pega o George Whitefield, que é um contemporâneo de Edwards, a mensagem do Edwards não tinha "você precisa nascer de novo". Os sermões do Edwards eram lidos. Chega George Whitefield, ele que tinha convertido no Clube Santo dos Irmãos Wesley na Inglaterra, quando ele chega na Nova Inglaterra, quando ele chega na América, ele começa a pregar, você precisa nascer de novo, e sem ler o sermão, o cara pregava na unção. Por isso que ele arrebatou uma multidão. Era dos meus. Aí você pega o Charles Finney, que é num outro movimento. Sim. Charles Finney orava, o povo caía pelo poder de Deus. Só que esse movimento, infelizmente, ele perdeu força. E aqui a gente não está levantando uma bandeira de um movimento ou outro, não. Não deu continuidade. E vieram. Aí eu volto para a cultura. Vieram movimentos culturais, como a questão da secularização, o movimento da teoria de Darwin. E aí, na década de 60, foi basicamente assim, o enterro desse movimento. A teologia do Deus morto. Os grandes teólogos da teologia do Deus morto, ali foi assim, pegou a pá de cal e jogou mesmo na igreja ali, quando essas igrejas começaram... A influência de Nietzsche? Tudo. E aí você pega nos Estados Unidos, por exemplo, o seminário de Princeton, que era o seminário do Jonathan Edwards, ele vira liberal. E outros seminários viram liberais. Só para você ter ideia, o nosso seminário de Louisville, Kentucky, na época ele se torna um seminário liberal. Com isso você tem uma nova teologia e uma igreja morta. E hoje a gente vive essa consequência. Pastor, me lembrei, você comentando tudo isso, me lembrei de Tomás de Aquino, que foi convocado pela igreja para estudar e defender a igreja quando os filósofos estavam se levantando e dizendo que Deus não era Deus e querendo desconstruir a ideia de Deus. O pastor Henrique colocou uma situação muito legal aí, que um avivamento ele deixa sinais. A igreja, o templo é um sinal, né, de um avivamento. E os Estados Unidos é conhecido pelos avivamentos, enviou missionário para o mundo inteiro. Aí você vai, primeiro, só para você entender o que eu quero colocar para o ouvinte ficar e o telespectador que está nos assistindo ficar bem a par do que é ser missionário. Né? Que às vezes a ideia de um missionário é aquela ideia de que ele vai, passa um tempo e volta. Eu estou vendo aqui pela sua fala,
pelo um exemplo do missionário que você colocou, o americano lá, que você ficou na casa dele, se eu não me engano, guardou a bengala. O Hudson Taylor, que é do Heróis da Fé também. Jackson. Essa galera teve uma visão, visualizou algo. Hudson Taylor morreu na China, largou tudo na Inglaterra para poder ser um missionário e morreu lá. Aí, assim, o que é que o missionário precisa ter para, de fato, ser um missionário, né? Porque missionário é o quê? É uma missão, né? Que você recebeu, muito íntima de Deus. Essa missão que você tem, aí eu quero entrar num crucial da sua missão, que eu ouvi e fiquei com aquela interrogação, assim, né? De como ser um missionário nesse ponto. Um exemplo, você recebeu a missão reversa. E você fala disso com muita propriedade, né? Eu vou só fazer o que ele não vai falar, mas é preciso entender aqui o seguinte: o leigo aqui sou eu e você, o pastor Liette é doutorando em missiologia. Então, é muito gostoso a gente poder chegar aqui e trazer uma pessoa que tem um lugar de fala. Não só de fazer um doutorado em missiologia, mas de viver a missão. Ele é um missionário na Nova Inglaterra. Então, você puxou aí um negócio muito interessante. A gente precisa dessa clareza, né, pastor Henrique? Isso. Para que a gente possa... Primeira coisa, o missionário tem que morrer. Morrer pela causa. Porque se você vai para uma região, seja na América do Norte ou na Europa, você tem 2 regiões do planeta que viveram guerras, que decepcionaram com pessoas, que viveram muitas experiências de que missionários já foram e não ficaram. Então, quando chega um missionário, é mais um que está chegando e vai embora. Sim. Porque esse era o perfil do missionário americano e o missionário europeu. Ele não vinha para ficar. Ele só passava. E aí tinha um ensinamento no século XX que não cabe para nós no século XXI, porque no século XXI a gente já vive uma realidade pós-cristã, que a pessoa vai vir e vai embora. Primeiro, você tem que morrer. Morrer para quem? Para Cristo. Na Nova Inglaterra, nós temos um ditado: você tem que earn the right to be heard, que é ganhar o direito de ser ouvido. Uau. E ganhar o direito de ser ouvido é o seguinte: esse cara não veio para ficar. Primeira coisa, você tem que ter raízes. E aí vai a primeira coisa: você tem que fazer de tudo para ter a sua casa lá. Se tiver possibilidade, eu tenho o lugar que eu vou ser enterrado. Eu vou estar sendo enterrado quando eu morrer na cidade de Worcester, nos arredores de Worcester, que já foi capital do estado de Massachusetts. Eu tenho um endereço e eu tenho um lugar que eu vou terminar meus dias. Então a primeira coisa é essa. A mesma coisa é essa. Segundo, esse cara não veio aqui para brincar. Ele veio aqui para dar a vida dele. Quando você já começa nesse nível, as pessoas te respeitam. Uma outra coisa, eu amo o Brasil, mas eu sou missionário. O meu coração é grande o bastante para amar a nação que Deus me chamou, porque eu morri. E por eu ser morto, Deus me plantou numa nação. E essa nação, eu tenho que respeitar as pessoas lá, eu tenho que respeitar a cultura lá, eu não posso trazer o pequeno Brasil que vive dentro de mim, que tem um lugar dentro de mim, para um contexto americano. Por quê? Aí ele não vai, eu não vou comunicar o evangelho da maneira que o americano ainda, ele é patriota, ele ama o lugar dele. Então o missionário precisa ter essa percepção, essa sensibilidade e de entender que através da cultura dele é que você comunica o evangelho. E isso é um processo demorado, não é um processo de 6 meses, nem de 1 ano. Né? Você imagina você que comemora Natal, trocar o Natal por Dia de Ação de Graças. Sim. É um exemplo lá dos Estados Unidos. Lá o Natal é mais fraco. É uma mudança de cultura. Né? É uma mudança de cultura. O 4 de julho, rapaz, é uma loucura. É a mesma coisa para quem vai para qualquer outra nação. Ou seja, não é só ler um livro sobre um assunto. É você entranhar aquilo ali dentro de você e aquilo se tornar você. A partir do momento que o americano vai olhar para ele e falar assim, ele é um de nós. É isso aí. Aí você aceita. Aí você aceita para poder pregar para ele. Aí alguém fala assim... É o modelo de Atos, quando Paulo fala em hebraico, agora vamos ouvi-lo. Eu fiz-me de grego. Fiz de fraco para ganhar o fraco. Aí, na teologia missiológica do século XX, chamava do modelo de encarnacional. É encarnação, né? O modelo encarnacional que você vai encarnar aquela cultura, mas no século XXI, o termo certo é missão reversa. Porque nós éramos campo missionário. Qual é a diferença da missão reversa? Já aproveitando, vou botar outra pergunta. Qual é a diferença da missão reversa para as tradicionais missões implantadas? As tradicionais missões, primeiro,
ela fala que você só alcança gente da sua própria linhagem. Que na eficiência missiológica, você só alcança gente da sua etnia. Num mundo globalizado, isso está errado. Porque a teologia do século XX foi influenciada do pós-guerra da visão de gueto, da visão étnica, daquilo que, quando a gente vai pensar, o Hitler perdeu a guerra, perdeu. Não, ele perdeu a batalha. A guerra ele não perdeu, não, porque ele dividiu o mundo. Verdade. Ele dividiu a sociologia. A sociologia e o preconceito que a gente vive hoje na sociedade é fruto do pós-guerra que dividiu o mundo em etnias. E essas etnias não é o branco, é o negro e tal. Isso porque os Estados Unidos participou ativamente dessa guerra e já tinha raízes da Guerra Civil Americana, desse preconceito do sul e o norte, do negro e o branco, assimilou isso daí. No século XXI nós temos a globalização. E os casamentos multirraciais? Sim. As pessoas da idade dos meus pais, americanos, eles não casavam com outras etnias. Mas o jovem mais novo que eu, ele não está nem aí para essa visão, não. O negócio dele é um amor. A intuição é um valor de sociedade. Então ele ama, ele casa ou mora com quem ele sente. Aí você tem esse novo contexto de quê? De indianos casando com brasileiros, de brasileiros casando com americanos, americanos brancos, Caucasian, casando com americanos afrodescendentes, e você tem os sociólogos vão falar de melting pot, que a bacia não, a panela ferveu e está derretendo. Hoje os sociólogos falam da bacia da salada, nós temos uma salada, e eu tenho que comunicar o evangelho não de maneira segregada. Entendi. Eu tenho que... A missão reversa, ela restaura, por quê? Não é mais esse grupo de etnia. Por quê? É você sul-americano evangelizando o europeu e o norte-americano. Porque um dia eles nos evangelizaram. Agora está na hora da gente retornar. É o sul-coreano tendo um papel na evangelização desses europeus e também americanos. Por quê? Até então... parecia que quem tinha o copyright de Deus de evangelizar o mundo era só os americanos e os europeus. Mas no século XXI, e é um movimento novo, pastor Everton, de 10 anos para cá, Deus começa a mover a parte sul global, despertando os sul-coreanos, os africanos, os sul-americanos, toda a América Latina, a América Central, para serem missionários em campos como Europa, Estados Unidos, América do Norte, e a gente vê hoje um fenômeno que é a missão reversa, que é o quê? É esse novo modelo de evangelização mundial, aonde não tem mais a predominância do missionário americano e do missionário europeu. Aliás, o europeu nem tem mais, que a igreja na Europa morreu. Então, pastor, só para pegar aqui, porque o volume de informação é grande. O volume de informação. A ideia é sugar mesmo. A gente cresceu, Everton. Eu e você aqui estudando que o evangelho sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos desce para o Brasil, aí você tem a abertura de grandes igrejas do Brasil. Então nós somos frutos, né? Isso. A nossa maternidade é a Inglaterra e Estados Unidos. Então o que a gente conhece como perfil de missionário? Aquele cara brancão, aquela mulher brancona loura, aquele americano que vinha. Isso. Aí o que acontece agora nesse mundo que a gente está vivendo contemporaneamente? Deus está pegando esse pessoal que foi evangelizado por esses europeus, esses americanos, e Deus está fazendo o inverso. É isso? É isso aí. Jogando é a maneira de Deus. O chinês, o indiano, para você ter ideia, na Inglaterra, a igreja africana está avivando os ingleses. A igreja africana está avivando os ingleses. O único desafio dos africanos na Inglaterra é diminuir o culto. Que o culto deles é 3 horas. O europeu não aguenta um culto de mais de 1 hora. E aí vai a contextualização. E dançando, né? E dança, não, pode dançar, mas diminui o tempo. Eu fui num culto na Inglaterra, um culto simples, tinha assim, umas 60, 70 pessoas, tinha 17 nacionalidades. Eu lembro que você comentou. 17 nacionalidades. Então, essa salada que a gente vive na Europa, que já está vivendo lá nos Estados Unidos. Aos pouquinhos no Brasil também. No Brasil. Mas o Brasil também já está. Vai ter que começar a pensar nesse culto, porque assim, quando fala de gueto, Everton, você pensa assim, igreja brasileira nos Estados Unidos, nada contra. Mas aí você pensa numa igreja de brasileiros nos Estados Unidos. Dessa forma. Qual foi a deficiência da gente? O Lierte tem uma palavra muito interessante sobre isso.
nós nos intimidamos a pregar o evangelho para americano. Porque a gente olha o americano de baixo para cima. Dessa forma. Eu posso citar um negócio aqui? É dessa forma. Ok, eu vou voltar. E aí, aproveitando essa colocação do pastor Henrique, eu já vou colocar uma outra pergunta em cima da mesma. Ok. Qual é os desafios missionários para um brasileiro nos Estados Unidos, um missionário brasileiro? Você passou por isso. Beleza, olha só. Aí eu vou voltar 1950, Maracanaço. Os que gostam de futebol vão lembrar da tragédia que aconteceu contra o Uruguai. E aí diz que foi um choro no Maracanã. E aí nós temos uma história de um artigo de um escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, que falou da síndrome de vira-lata, que foi consequência do Maracanaço. O Brasil ganha a Copa de 58, e aí a síndrome de vira-lata foi embora. Nós temos no contexto missionário brasileiro que, e aí eu falo, a missão reversa, ela existe para combater a síndrome de vira-lata. Porque nós temos brasileiros bons de África, bons de Índia, e vai afinar na Europa e vai afinar nos Estados Unidos. O grande X da questão é intencionalidade de quê? O que eu preciso fazer em termos de linguagem para me estabelecer como um missionário bem-sucedido na Europa e um missionário bem-sucedido nos Estados Unidos ou no Canadá, na América do Norte, que é o que a gente está falando aqui. Primeira coisa, eles valorizam a questão acadêmica. É necessário entender que a teologia é a mãe dos cursos de todas as universidades, tanto de Europa e Estados Unidos. Sim. Um pastor norte-americano, ele tem no mínimo um mestrado em divindade. Então ele tem o bacharel dele e ele estuda 4 anos para ser mestre em divindade. Na Europa também é a mesma coisa. A primeira coisa que a pessoa do Brasil tem que entender é o seguinte: valorize estudar numa instituição europeia ou norte-americana. Por quê? Quando você chega com a sua capacitação, o seu credenciamento, o mesmo do americano, ele já te olha diferente. Entendi. Mesmo que você já estudou no Brasil, mas é bom você se submeter àquele crivo. Segunda coisa, é lógico, aqui eu estou falando de língua inglesa. Tem que aprender? Sim, infelizmente tem muito missionário que chega no campo e não fala a língua. Nós temos pastores que estão 20 anos na América e não falam inglês. E uma coisa, não é só a língua. A língua, Everton e pastor Henrique sabe disso, que nós conversamos muito isso. A língua é só a chave da casa chamada cultura. Você precisa entender a cultura para quê? Para ativar quais as ondas de frequência que aquela comunidade vai ouvir. E aí eu volto aonde o meu contexto. Patriotismo é valor. Eu preciso ter manifestações patrióticas. Aconteceu em Portugal uma missionária americana que a primeira coisa que ela chega e fala, no meio dos portugueses que ela queria evangelizar, que ela não gostava de bacalhau. Olha o tiro no pé. Eu falo, não é nem um tiro no pé, é um tiro no pescoço. Como é que no contexto que o bacalhau... Como é que não gosta de bacalhau, hein? Mas como é que no contexto... Em Portugal. Como é que é o contexto... Olha o missionário não fazendo o dever de casa. Mesmo que você não goste, você não manifesta isso. Sim. No contexto americano, educação é levada a sério. Eles respeitam quem estuda, porque o americano hoje não estuda. Então ele valoriza quem estuda. E aonde que você vai nas universidades hoje, você vê muito estrangeiro. Você teve na Harvard comigo, meu Deus do céu, só tinha asiático. Só tinha asiático e Só indiano. tinha asiático e indiano. Impressionante. É um momento novo. Uma outra coisa, eles gostam de pessoas que não traz o seu pequeno país ou grande país para dentro do país deles. Respeita. E respeita o que eu chamo de protocolo de nação. Aliás, você falando aí, me lembrei que eu tenho uma prima, né, a Samia Dorfengal. Ela mora hoje em Massachusetts, é diretora global da Bayer, né, que é uma indústria química no mundo todo. E ela estudou aqui no Brasil, fez depois ciência química no Rio de Janeiro, depois foi para os Estados Unidos, aí foi diretora da Ambev e hoje diretora global. Viaja o mundo inteiro, mas é diretora global dessa empresa. Estudou muito, fala inglês fluente e ela tem toda a característica americana. Porque ela assimilou. É incrível. Você chega na academia, ela
parece uma E americana. aí você veste aquela camisa e eu vou falar, Liette, hoje eu sou cidadão americano. É lógico que eu continuo amando o Brasil, mas eu tenho que amar também os Estados Unidos. Porque lá é o meu chamado. Na minha casa tem uma bandeira americana na minha casa. Por quê? O americano vê o estrangeiro amando o país dele, ou no mesmo nível, ou mais do que ele, constrange ele. Mas constrange de maneira positiva. Ele Entendi. te leva a sério. O problema, às vezes, do missionário que foi plantar a igreja nos Estados Unidos ou na Europa, a primeira coisa, ele plantou uma igreja brasileira. E essa igreja brasileira, se você for com o objetivo de plantar uma igreja brasileira, o seu público-alvo vai ser reduzido. E outra coisa, como é que o estrangeiro vai ver você? Aí a gente já entrou em outra situação muito interessante aqui. Para quem está assistindo, gente, isso aqui é um poço de informações bem interessante. Pastor Everton, estamos de volta. Estamos de volta, graças a Deus. Pronto. Rapaz, ó, a gente E agora vai pra orando, ficar. nós vamos orando aí, repreendendo aí essas Em nome ondas. de Jesus. Em nome de Jesus. Bora, meu povo. Rapaz, a gente está falando. Já pede o povo compartilhar de novo, né, pastor? Compartilha por de favor, novo aí. gente, compartilha de Ó, novo aí. compartilhar e pedir o cirurgião cibernético, Pra nosso operar amigo o Roger, milagre. para depois na edição ele colar tudo, né, mano? Isso, é. não, vai ficar Rogério tudo faz isso top O da Roger é o galáxia. cara, é o Roger. Roger. É o Roger. Sim, A pastor. gente, retomando a nossa conversa, eu estava dizendo o seguinte, que quando a pessoa sai do... Tem algumas coisas que, antes da gente entrar em algumas perguntas que o Everton vai fazer, que eu acho que tem umas perguntas legais aí, tem. mas antes de entrar nessas perguntas, tem alguns equívocos nas pessoas que vão evangelizar. A primeira delas, quando a pessoa vai para os Estados Unidos montar a igreja de brasileiros. Não é que seja errado, mas ele monta uma igreja, pastor Liette, acho que você estava explicando naquele curso que a gente vai lá, que é uma igreja com certo prazo de validade. Porque o cara vai e 20 monta uma anos, igreja... 20 anos. Que Então, passa rápido. Por que isso? Porque o cara vai pastorear os pais, os brasileiros, Primeira geração. que é a primeira geração. Só que esses pais vão ter filhos, e os filhos não são brasileiros. Não. São o que a gente chama de garotos e garotas de terceira cultura, porque eles navegam na cultura americana, mas não se sentem pertencentes aos americanos, porque existe uma rejeição. Quando chega perto dos americanos, você é brasileiro. E quando chega perto dos pais, os pais falam, não, você é americano. Então, esses meninos, eles estão atrás de pertencimento. Por isso que nas estatísticas norte-americanas de gangues, você vai ter muita presença de latinos, porque a gangue se torna um lugar para pertencer, e essa igreja de primeira geração, ela envelhece e morre. Por isso que a igreja que faz uma missão reversa, ela precisa ser uma igreja multicultural. Para que ela fale a linguagem não apenas dos pais, mas também a linguagem dos filhos. Não é isso? Esse diálogo aí. E a oportunidade que tem, imagina só, você criado nos Estados Unidos ou na Europa, e você está na escola, você quer levar seu coleguinha para a igreja, né? Coisa que a gente incentiva. Aí chega lá, fala outro idioma, não fala o idioma do coleguinha. Então você vai perdendo aquele, não só o vínculo, mas você não se sente pertencente. E olha, e tem uma coisa, o português é uma língua latina complexa. O inglês é muito mais fácil do que o português. A própria gramática portuguesa, por ser de origem latina, ela é muito mais estruturada do que a gramática no inglês. E isso foi uma das coisas, Everton e Henrique, que me fez, em 2014, já plantar uma igreja com DNA multicultural focado na segunda e terceira geração, que nasceu o culto bilíngue. Ele prega bilíngue, né? Nasceu o culto Ele bilíngue. é o tradutor dele. Ele prega, o cérebro dele prega inglês e português. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é uma figura. E ele faz isso com a maestria. Aqui ele está tendo dificuldade em pregar só em português. É figura, Eu tô tendo cara. esse delay. Ele está tendo Eu tô delay. Ele fala a frase em português e ele vai falar em inglês. Eu estou no Brasil, não precisa eu falar inglês. Eu tô de folga, né? Tá de folga, tá de folga. Mas uma parte do cérebro tá toda hora dando uns delayzinhos assim, querendo soltar um inglês. Uma grande dificuldade, pastor, você já entra aí nas perguntas, mas tem uma outra dificuldade que eu vejo quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Europa, que é tão carente hoje do evangelho, ou mais,
do que a África e do que outros lugares, né? A gente fala isso, talvez as pessoas ainda não compreendam a gravidade. Sim, sim. Posso dar um número? Por favor. Vou dar um número. Números. Hoje, na América do Norte, 281 milhões de pessoas não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. É maior do que a população do Brasil. E aí Porém, você é tem... mais caro, né? Isso. E aí você tem a morte das igrejas, que eu nunca tinha escutado essa expressão. Essa igreja morreu. Na Europa você tem várias igrejas morrendo, na Inglaterra várias igrejas morrendo. Eu fui em igrejas históricas na Inglaterra que o púlpito da igreja virou a mesa do bar. E isso acontece também nos Estados Unidos. Aí eu estou lhe dizendo dos equívocos aqui e vou puxar mais um outro aqui agora, que é o quê? O cara vai fazer o evangelismo na Europa, primeiro ele tem a síndrome do vira-lata. Ele se olha de baixo e ele não se vê capaz de enxergar o americano de tete a tete para evangelizar o cara. Sim. Mas o segundo problema é que ele encanta com a riqueza. Então você tem um cara que ele está acostumado aqui no Brasil, e aí ele vai para um país de primeiro mundo, Sim. e chega lá, ele fala assim, cara, aqui eu trabalhar X hora, eu tenho X dólar. Lá na Inglaterra, se eu trabalhar X hora, eu tenho X euro, ou X libra. E, cara, não se engane não. O cara sai daqui do Brasil, fogo puro, cheio do poder de Deus. Mas quando ele chega lá, que ele vê o poder de Mamon... E aí uma tentação, porque ministério não dá dinheiro na Europa e não dá dinheiro na América do Norte. Vou falar de novo. Ministério não dá dinheiro na Europa e não dá dinheiro na América do Norte. A gente até brincou uma vez, eu e você, eu falando o custo de uma igreja. Sim. As nossas demandas que temos que pagar só para manter a igreja em funcionamento. Então, não vai a pessoa pensando que vai assim, não, eu vou bamburrar de dinheiro. Não. Agora, se você for fazer qualquer atividade profissional, você ganha mais do que um pastor. E isso é fato, pastor Henrique. É uma tentação de gente que larga o ministério porque a oportunidade financeira está acontecendo. E eu vou falar o seguinte, é lógico que o meu contexto de Estados Unidos... Ou seja, Deus perde missionários... Perde missionários para Mamon. Por conta de Mamon. E é interessante isso porque... é um principado. É um principado e é um dos ídolos da América do Norte. Isso. O dinheiro é um dos ídolos da América do Norte. O esporte é um dos ídolos da América do Norte, porque o envelhecimento da igreja americana está altamente ligada a não trazer os filhos pequenos para a igreja, porque a liga esportiva está acontecendo no domingo de manhã. E os cultos principais na igreja americana é domingo de manhã. E aí você perde todo aquele toque de agir, de trazer pessoas novas na igreja, porque o pai acha que o filho vai ser o próximo Michael Jordan. O pai acha que o filho vai ser o próximo Tom Brady, né? O pai acha... E outra coisa, a possibilidade disso acontecer é 0,000000000000000. É igual nasceu o Neymar. É muito pequena, mas existe isso daí. E a gente vai vendo já uma questão de contexto cultural, né? Ou seja, um contexto cultural americano é o sonho americano, né? Que o cara... tem uma facilidade, pelo menos no passado eu acho que era muito mais fácil o cara prosperar, né? Eu acho que está mais limitado hoje. Você hoje, pode viver bem, mas não prosperar na medida que no passado era, né? Eu posso contar uma história da minha família? Sim. Ok, 1989, e aí vai para as pessoas assim, não, eu quero ir para a América, eu quero viver o sonho americano. Ok, mas espera aí, não tem esse sonho mais não, tá? Em 1989... Então, só para não pegar esse link aí, eu estou falando isso por causa que eu ouvi um pessoal economista comentando isso, dizendo que o Brasil hoje, o percentual e a oportunidade de você se tornar milionário é muito maior do que os Estados Unidos. Do que os Estados Unidos. Eu estou aqui para afirmar isso, é verdade. Por que é verdade? Em 1989, meu pai, com uma semana de trabalho, ele pagava o aluguel e a despesa do mês, com uma semana de trabalho. 1989. Guerra Fria, nos Estados Unidos. Hoje, na Nova Inglaterra, o casal trabalhando junto e trabalhando muito, eles não pagam aluguel com a semana de trabalho. Marido e mulher trabalhando, não pagam aluguel. O que é isso? Olha, não dá mais para bamburrar de ganhar dinheiro. Outra coisa, tudo que você faz, 30% ou 35% volta para os seus impostos.
E não tem jeito de fugir disso aí. Da cadeia, inclusive, né? Da cadeia. Lembrando o Al Capone, né? O Capone fez, aconteceu, nunca conseguiram prendê-lo, mas quando fala assim, olha o imposto de renda dele. Foi preso por conta do imposto de renda. Isso não é conto da carochinha, não. É história. E aí vai um outro contexto que a gente tem que saber, que hoje também as pessoas não conseguem viver bem nos Estados Unidos e fazer investimento no Brasil, coisa que acontecia na década de 80 e 90. Sim. Hoje não faz isso. Por quê? O custo de vida na América subiu muito. E aí volta agora para o nosso contexto pastoral. Pastor Henrique conhece a nossa vida, esteve na nossa casa. É você trabalhar o contentamento. Para que eu preciso ter o barco? Para que eu preciso ter o trailer? Para que eu preciso fazer essa viagem? O contentamento na vida dos ministros que são focados no seu chamado é a ferramenta que a gente utiliza para não ficar tentados ou cair na tentação, do sonho americano. E eu vou falar por experiência própria. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Aleluia. Porque quando a gente chega para Deus, ou é 100% ou é 100%. Glória não dá para ser meia boca. Não dá para ser meia boca. E Deus honra a gente, Deus tem honrado a gente, né? Nós fomos com coração e Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Sempre que ele envia alguém, ele supre, né? Ele supre. Se ele te chamou, ele vai prover. Ele que provê. Ele vai prover. Então, fala, pastor. Eu percebo, pastor, uma outra questão. Essa vida modesta sua nos Estados Unidos, eu fui testemunho, eu tive na sua casa. E a outra coisa dessa vida modesta dentro dos Estados Unidos ali, a forma como você trabalha. Rapaz, o tal do missionário e do pastor trabalha e muito. Pastor Liette dirige 2 igrejas, uma brasileira e uma americana, é presidente da Convenção Batista e é professor de português. De inglês. De inglês, perdão. E a mulher trabalha. Ou seja, cara, aí eu vou trazendo para o Brasil. E o Brasil também trabalha. Ou seja, Deus convidou, e isso é literal, trabalhadores. O missionário, no campo missionário, ele é um trabalhador do evangelho, rala muito, trabalha muito. Você estava falando de fazer velório, né? Você estava lá em Vermont e uma estratégia evangelística era fazer... Eu fui nas funerárias e coloquei à disposição para fazer os velórios. Eu devo ter feito nos 7 anos nada menos do que uns 50, 60 velórios durante os 7 anos. De pessoas que não eram da igreja. São 50 famílias alcançadas, pelo amor de Deus, né? Só porque eu me dispus a servir a comunidade. Outra coisa sobre a questão, né? Eu sou educador de formação e eu dou aula num curso, numa escola na cidade de Framingham, que é a maior escola de inglês dos Estados Unidos. Nós temos quase 2.000 alunos, é gratuito, porque é o governo que banca esse projeto, e eu tenho a oportunidade de ensinar inglês para mais de 48 nações diferentes. Então, eu já dei aula para muçulmano, eu já dei aula para todos os continentes que tem na face da Terra. Gente da Ásia, gente da Oceania, gente da África, gente da Europa, ucraniano mesmo, eu tenho alunos ucranianos, o Haiti, agora chegaram vários haitianos, gente da França, eu já dei aula para francês, e isso só soma com o ministério pastoral, porque o missionário tem que estar onde o povo está. E nesse movimento de Deus, a gente tem que estar disponível, servindo as pessoas e trazendo a mensagem do Evangelho. E entendendo que esse Evangelho de Jesus, aí eu falo uma coisa, Deus não chama ninguém à toa, e ninguém que não tem uma história na sua igreja local. Porque a sua história de vida começa na igreja local. Aonde eu passei, eu servi como baterista, como líder de adolescentes, lá no início fazendo coisas, limpando banheiro de igreja, servindo as pessoas. E aí sim, Deus vai construindo e pavimentando para um outro nível de negócio. Isso é importante. Aguçou. Eu senti que aguçou, cara. Porque a pessoa não faz nada na igreja local. Ele citou uma coisa aí, assim, eu sou presidente da convenção
Batista do Sul no Norte, que é a Convenção da Nova Inglaterra. Aí o cara pega na fotografia de hoje, mas esquece que há 10 anos atrás eu tomava conta do alojamento. Eu cortei grama, a minha esposa me ajudava na limpeza do alojamento, em cuidar do alojamento. Então, o que é cuidar do alojamento? Lavar banheiro. Eu passei por isso. Quando eu comecei a fazer meu primeiro mestrado, eu cortava grama de toda uma propriedade. Quando nevava, Everton, era 6 horas ininterrupta no gelo, raspando neve, porque o escritório da convenção ia abrir no outro dia. Quando nevava de madrugada, era a madrugada toda tomando chocolate quente para esquentar o peito ou café e raspando 6 horas de neve ininterruptamente. Aí hoje, pastor Liette, viaja o mundo, prega de conferência. Pera aí, meu irmão, mas eu já ralei. E outra coisa, se for necessário ralar de novo, o braço do negão aqui tá pronto para fazer de novo. Seja lá o que for. Nós trabalhador do evangelho, irmão. E começa na igreja local. Começa lá atrás. E aí a pessoa não faz nada na igreja, não apoia seu pastor, não apoia seu líder de jovens, mas aí ele se arvora. Você é missionário, toma um curso de 3 meses e quer viajar o mundo. Esse é o problema hoje. Agora, isso é uma crítica? Não, isso é uma palavra pastoral. Direcionada. Chamando Faça pessoas. a sua história. Faça a sua história. Tá vendo essa marca aqui? Aqui foi um corte, ó. Eu já era presidente da convenção. Aqui a gente foi fazer uma reforma na igreja lá em Georgetown. Uma madeira que a gente estava quebrando cortou meu braço. São marcas. Que, cara, isso daqui, quando eu olho... Você não esquece. A gente não esquece. Tem marcas na vida da gente. Eu falo, para você que está nos assistindo hoje aqui, você quer ser missionário? Então começa a fazer o seguinte, vai fazendo sua história e a porta que você passar, você tem condição de daqui 10 anos você voltar nela? Você tem que voltar nessa porta. Forte. Porque se você não voltar, peraí, tem algo errado. E não é nada de Deus. E outra coisa, você é chamado por Deus, não é assoviado não. E quem te envia, ninguém se auto-envia, é a igreja. Quando eu fui para lá, a minha igreja local... Outra coisa que acontece muito na igreja brasileira. Não é agência missionária. Cara, Agência missionária... Eu sou. E se envia. Agência missionária enviando missionário. Primeira coisa, a agência não tem autoridade. Não tem autoridade. Quem tem autoridade é a igreja de Jesus. É a igreja que envia. E outra coisa, eu fiz o dever de casa. Boa. A igreja do Brasil me enviou, eu chego na igreja americana. Eu desci para Louisiana, me submeti ao pastor Bob de quê? Eu já tinha parceria de 10 anos da nossa igreja no Brasil com a igreja da Louisiana. Mas quando eu chego na América, eu tive que entender, me submeter a um pastor americano para quê? Que da Louisiana eu fosse enviado para Nova Inglaterra. Você chega, meu irmão, não é com moral não. Você chega credenciado, as pessoas sabem de onde você está vindo. Tem missionário que está querendo fazer um ministério que você não sabe de onde que o cara veio. O cara não tem história. E se ele falar da história dele, são portas que ele não pode voltar. Eu contexto um exemplo. É igual a Igreja Batista Nacional Candeias hoje, a gente pode, o pastor Henrique. As pessoas olham e falam assim, pô, a igreja está grande, e é isso, aquilo, blá, 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 blá. Mas ninguém viu a história também. É esse sacrifício, é essa luta, é o respeito aos pastores que ele serviu, foi abençoado, foi direcionado. Ninguém sabia quantos ônibus você pegava, cair lá de madrugada. Então, nada acontece por acaso, é com muito trabalho. E debaixo de autoridade. Tá aí, Jesus, é uma coisa que Jesus reconheceu quando o oficial, eu sou homem de autoridade. Vai uma dica aqui, Everton, para quem hoje arvora ao ministério, para quem aspira ao ministério, é que hoje você trabalha num reino de amigos. Sim. Deus trabalha com conexões. Então, o que a gente trabalha? Com alianças. Então, é a igreja de Candeias, que é aliançada com a igreja lá nos Estados Unidos, que tem uma aliança com a igreja lá em Cuba, que tem outra aliança com a igreja na Inglaterra, e você vai construindo pontes. E a gente constrói pontes para que outros passem por estas pontes. Exatamente. Né? A gente, pastor, segura as cordas e o cara vai transitar nessas cordas. Se o cara quer fazer algo independente, por exemplo, chega um camarada hoje, eu sou missionário, quero pregar na sua igreja. Cara, tu vem de onde? Quem é teu amigo? Quem te enviou? A gente está tendo uma experiência aqui agora, um dos líderes de Candeias, a gente numa conversa lá no curso nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo, vai para Portugal. Na hora, eu conectei com o nosso plantador em Portugal. Ele estava indo para um outro evento e vai estar pregando na igreja, por quê?
alguém enviou. Sim, sim. Alguém enviou sim. que você conhece, São alguém conexões, enviou né? que você tem conexão. E a Bíblia, Paulo tinha a Antioquia como sede. Aí o que Paulo fazia? Paulo fazia toda a trajetória missionária da viagem e voltava para Antioquia para prestar o seu relatório missionário. Sim. E aí ele chega trazendo novidade. Rapaz, é o seguinte, os gentios estão falando de língua, tal, o pau está quebrando lá também. O que faz? Vai ter que fazer circuncisão? Não. Vamos só fazer isso e aquilo. O quê? O modelo da igreja mãe de Jerusalém e o modelo da igreja de Antioquia, que era a igreja missionária, era esse. Sim. A mãe da missão e o pai da missão era Jerusalém e Antioquia. E eles tinham que vir prestar relatório, prestar conta. Exatamente. Você citou Antioquia, deixa eu só falar que a Nova Inglaterra é um chamado Macedônia, tá? Só que ao invés desce para nos ajudar, sobe para nos ajudar. Vamos lá fazer uma pergunta aí, aqui. pastor Everton. Quais são os desafios e as alegrias de criar uma família em um campo missionário internacional? E você já responde também se você já enfrentou perseguição religiosa de algum tipo por causa do seu trabalho lá. O desafio é morrer. Aí a família paga um preço por essa morte, porque meus filhos são criados sem a presença dos avós, dos primos. Tem um pastor aqui, é pastor Ronaldo Simplício. Simplício, tá Graça lá e da paz, meus Family irmãos, Church. em Boston. Olha, Paz, querido. o pastor Ronaldo Simplício é um dos professores do nosso centro de multiplicação. Meu mestre, rapaz. Mestre do pastor Henrique. Esse cara é Deu um aula de história poço, do meu irmão. avivamento, é outra figura rara. Tem que trazer aqueles caras aqui um dia. O cara é muito bom. Mas um abraço aí, é ovelha, é amigo, o pastor Ronaldo é bênção. O preço que nós pagamos, o preço da morte do Lierte, né? E é lógico, quem atacado vai a Ana Paula. É que os meus meninos, eles não têm convivência com os avós. Já foi comprovado que a presença dos avós traz qualidade de vida. Eu falo sem dúvida, e eu quero agradecer a Igreja Candeias por ter proporcionado para mim e para minha família um lugar para a gente cultuar enquanto nós estávamos visitando nossa família aqui em Vitória da Conquista. Quero te agradecer, que para nós foi uma honra muito grande, se sentimos em casa, porque os meus meninos, eles não têm essa convivência com os avós. Uma outra coisa, nós falamos português em casa para que as conexões não sejam cortadas. Para os meninos chegar aqui e poder conversar com os avós. Por quê? A família, rapaz, o preço é a família. O preço também, você tem aí a questão da cultura, porque você tem que ter um equilíbrio para que a nossa casa seja uma casa que a grande comissão reine. É o desafio de criar o seu filho no conceito de Deus, mas com a mentalidade global. Eu não tenho dificuldade hoje de viajar com a minha família para qualquer parte do mundo, porque eles não se tornaram cidadãos globais, eles entendem a grande comissão. Isso é um desafio. Por que é um desafio? Você não pode vacilar um dia. O diabo fica aí no nosso derredor, querendo arrebentar com os filhos da gente. E você fazer um ministério... Eu fiquei, Everton, quase 8 anos da minha vida, metade da semana ausente da minha casa. Isso tem um preço. Tem, com certeza. Ok? Fazendo missão em Vermont. Isso tem um preço. Não tive presente em coisas dos meus filhos. E graças a Deus não traumatizou ninguém, porque enquanto a gente errava de um lado, Deus cuidava. Deus trouxe o pastor Henrique para ficar com a gente um período lá. Mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer, porque a presença dele, a família dele, para a nossa família missionária, meu irmão, foi um encorajamento. Eu estou num lugar que no inverno, 3 horas da tarde é noite, e um local onde a depressão reina. Nós não temos acesso à vitamina D, gente. O sol para nós no inverno, a gente olha para o sol sem óculos de sol. A gente dá uma olhada para o sol e fala para o sol: sol, você não vale nada aqui. Sua força é pequena. Sua força é pequena aqui. Né? Meu irmão, quando nos visita lá, fala: cara, como é que você aguenta um lugar tão deprimente igual esse? É chamado, é morte, a comida é diferente. Porque às vezes, Estados Unidos, cara... os preços, né? Os preços que você paga, né? E outra coisa, pagaria tudo de novo. E não precisava ser Estados Unidos. O lugar que Deus tem para nós, a gente está disposto a fazer. Pastor Liette, como a igreja brasileira pode contribuir de alguma forma com a missão reversa? Orando, a primeira coisa. E segundo,
aprendendo a missão reversa de quê? Entendendo que o brasileiro hoje, com o movimento da parte sul do globo, o brasileiro hoje é um dos protagonistas para a evangelização mundial. A gente tem uma igreja brasileira que precisa rever seus conceitos. O movimento Perspectivas, eu sei que vocês, né, fazem parte do movimento Perspectivas, um monte de igreja do Brasil, chega num dado que de 1989 a 2019, nós só enviamos 20 mil missionários transculturais. Vamos aumentar, e eu estava com o Flávio Ramos lá nos Estados Unidos, numa visita dele, falei assim, vamos ser generosos, vamos colocar mais 30 mil pessoas nessa conta. Então vamos supor que de 1989 a 2019, a igreja brasileira tem enviado 50 mil missionários. E esse número não é real, é menos do que isso. Sim. Isso não enche o Maracanã. Meu Deus. Então é uma igreja que precisa rever o conceito de quê? Parar de ser em si mesmada, porque a avaliação que eu faço da igreja brasileira e da igreja americana é remanescente. O americano, a visão dele é fazer missão. No mesmo período, enquanto o Brasil manda 20 mil missionários transculturais para fora, os Estados Unidos manda mais de 500 mil. Rapaz, e não na fase boa dele. O número é absurdo. Né? A diferença é muito grande. Mas o que é isso? É uma questão de cosmovisão. Na igreja americana, não tem esse negócio de campanha para mim, Deus me abençoe, A pessoa vai na igreja querendo... Aqui é o que mais tem, né, Lindão? É para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Infelizmente, as igrejas brasileiras pensam muito para dentro. Para dentro. Nesse sentido, né? Talvez não tenha ainda esse entendimento aí que você está trazendo. Por isso que eu estou... A missão reversa, essas coisas... E entender que esse chamado é para nós. A gente não tem essa informação. Né? E eu acho que é um desafio seu tentar entrar na cabeça dos pastores brasileiros e levar essa mensagem para que eles possam falar com os pastores assim, pastor, o seu menino aí da igreja fala inglês. Sim. Tem um monte de gente que fala inglês. Agora, vamos começar a criar uma cultura missional neles. Pastor Liette, eu acho que, um exemplo, a gente está no Brasil, é o que eu vejo muito hoje, né? A gente está uma igreja avivada, né, pastor? Uma igreja que está pujante, está crescendo. No Brasil inteiro, o pastor Henrique está viajando aí. Posso falar um negócio da igreja brasileira? Assim, que a gente falou só a coisa negativa. Os americanos estão vendo isso aqui? Olha só, a igreja brasileira hoje, vou usar uma linguagem sua, tá? A vibe da igreja brasileira é uma das mais quentes da terra. Assim, o que está acontecendo aqui mexe com o mundo todo. É o sopro do Espírito Santo. É o sopro do Espírito Santo, o brasileiro. E aí vai uma questão da cultura. E o que o Brasil tem, e os países da América Latina e a África, se a gente puder fazer uma transferência de DNA espiritual para a Europa e a América do Norte, nós vamos restaurar o reino de Deus nesses países. E aí, pastor, o que eu quero colocar, eu entendo o seguinte. Eu estou vendo nessa colocação sua, claro, o pastor Henrique tem uma fala muito, muito própria dele e é uma experiência que ele teve que muito nos ensina também, que ele fala assim, a missão me salvou. A missão me salvou. Salvou o evangelho. Né? Salvou o evangelho na vida dele, porque às vezes o que acontece com o contexto da igreja brasileira é uma igreja que está crescendo, uma igreja que está se fortalecendo, muitas igrejas ficando milionárias também nesse quesito, e o que é que acontece? Às vezes nós estamos matando os irmãos uns aos outros. É aquela história de Caim, né? Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Caim não matou Abel por causa de dinheiro. Caim não matou Abel por causa de uma liderança. Caim matou Abel por causa de um culto. Uau! O culto de Abel foi melhor do que o de Caim. Caim se revoltou com isso. Então, se a igreja brasileira não fazer essa missão e não entender que ela tem que sair, ela tem que... Nem que seja local ou futuro. A gente vai ficar se matando. Aí arrebentou. Agora, velho, pegou fogo o negócio. Amarra esse trem aí, porque... Segura aí, velho, que agora pegou aqui dá uma série de mensagens aqui aí. Agora a gente fica até 2 horas da manhã. Mas pera aí, segura aí, irmão. Isso aqui é importante. A gente está vivendo um momento de crescimento abençoado, mas aí vem os efeitos colaterais. Eu vou chamar cuidadosamente de efeitos colaterais. Uau. Que essa igreja em si mesmada e voltada para dentro, atendendo a clientela evangélica no mercado gospel, aonde as pessoas se vendem. Uau, isso é real. E eu não sou um crítico da igreja. Eu gosto de olhar a igreja de uma forma positiva. Sim. E porém, a gente precisa refazer as questões. Porque essa igreja onde as pessoas vão para ser servida e não para servir,
onde as igrejas vão como cliente consumir um produto, e os pastores começam agora a ser protagonistas, cada um inventando a roda, porque eu tenho que ter seguidor, eu tenho que ter like, eu tenho que ter curtida, eu tenho que ter compartilhamento, eu tenho que ter, na verdade, entrada. Sim. Né? E vira o business. E business. Que é o que está matando a igreja na América. E que destruiu na Europa. E aí a gente tem, rapaz, uma situação muito triste. Porque as pessoas querem ir para um culto no domingo à noite, não celebrar o que viveu durante a semana. Mas para consumir algo para aguentar viver a semana. Aliviar o fardo, né? E aí a gente precisa voltar, não para inventar uma roda, inventar Não, voltar para o básico. Fazer discípulo. Discípulo que faz discípulo. Cristão que vai para a igreja ser resposta. Sim, sim. Cristão que vai para a igreja, ai meu Deus, minha ansiedade, minha depressão, minha síndrome do pânico. Não estou dizendo que você não deva buscar na igreja o alívio para a sua alma, uma palavra que te cure, não é isso. Mas eu entendo que depois que Jesus que te curou, depois que Jesus te libertou e te sarou... E a grande comissão? Cara, agora você tem que ser resposta, você tem que cumprir a grande comissão. E aí, cara, eu volto a essa palavra do Everton que ele traz, que ela é minha, no sentido de que a missão me salvou. Porque senão eu ia ficar vivendo esse evangelho chechelento. Sim, sim. E essa mediocridade, a missão reversa, nós não estamos aqui para criticar a igreja. De forma alguma. Eu entendo que até 2019 nós tínhamos um outro tempo onde ainda nós tínhamos uma presença grande de americanos e europeus na missão, mas a partir de 2014 Deus começa a mexer com o sul global para a gente começar a revisitar o que nós fizemos de 89 até 2019. Tem jeito de melhorar? Sim. Olhar para trás como se fosse apenas uma avaliação, mas construindo um futuro. Um futuro de quê? Agora Deus está chamando a igreja latina, a igreja africana, a igreja asiática para um protagonismo. Eu sei que você tem umas perguntas do FTC aí que mandaram, mas eu quero só dizer uma coisa. A missão reversa, ela nasce com o objetivo de que temos que olhar a globalização como uma oportunidade. Sim. Temos que olhar o mundo pós-pandemia que nos ligou ciberneticamente a um contexto de Netflix, que meninos adolescentes aprenderam a falar inglês online, assistindo filme. E a igreja... Pastor, a igreja com a linguagem global. E aí a igreja precisa entender que a internet é um campo missionário. Sim, você falou sobre isso. As redes sociais hoje é o grande campo missionário. Sim. O streaming é um lugar de aperfeiçoamento. É um grande campo missionário que a gente precisa navegar nessa internet. Uma vida, Everton, evangélica, intencional e propositiva. E aí eu venho falar dos bivocacionados e das pessoas que são empresários com propósito. Sim. Né? Tudo bem, o Liette foi para lá para os Estados Unidos como pastor, é um missionário hoje nos Estados Unidos. Mas quantos brasileiros que vão para os Estados Unidos ou para a Europa ou qualquer outro lugar e é uma faxineira, é um empresário, mas ele, antes de ser um empresário, ele é o quê? Ele é um missionário. Então, na sua empresa, você é um missionário. Isso aí. A sua empresa pode ser uma empresa... Pode ser o altar dele, né? Intencional, pode ser o altar. E eu vou lhe falar mais. Talvez essa pessoa, lá na sua profissão, consiga alcançar mais pessoas do que um pastor dentro da sua própria igreja. Com certeza. Olha o que o Liette colocou aqui. Ele, como professor de inglês... Ele já falou para mais pessoas não evangélicas do que como pastor dentro da sua igreja. Vou contar aqui uma história. Foi muito mais eficiente na escola de inglês do que na igreja. Essa história aconteceu há poucos meses atrás. O superintendente da região, mas o diretor da escola de inglês me procurou para quê? Querendo pegar conselho com o pastor Liette, como alcançar uma comunidade multicultural. Uau. Aí você pega os educadores principais, tanto o Dr. Pope e o Dr. Kevin Connor, reunindo comigo e falando assim, conta para nós o que você faz na igreja. Sabe como é que acontece o processo de islamização, uma teocracia islâmica hoje na África? Eles trabalham de uma maneira espetacular. Eles chegam numa cidade e eles começam a tomar o comércio.
Então, como funciona isso? Eu sou muçulmano, você é muçulmano, e tem um cara aqui que é muçulmano, que ele quer abrir uma empresa num país africano. A gente financia ele. Olha aí. A gente financia ele com o seguinte propósito. Beleza, eu te dou o dinheiro, mas você tem 3 compromissos comigo. Primeiro compromisso, você vai ajudar a construir uma mesquita perto da empresa que você abriu. Segundo compromisso, todo funcionário que for trabalhar na sua empresa vai ter que se transformar num muçulmano. Rapaz. Terceiro compromisso, quando aparecer um segundo cidadão querendo abrir uma empresa, você vai ajudar a financiar ele também. Com essa estratégia, o muçulmano chega, abre uma empresa e ele começa a dominar ali, porque várias empresas muçulmanas são abertas em países africanos. Quando eles começam a dominar a economia, eles começam a dominar a política. Domina tudo, é. Depois que eles começam a dominar a política, meu irmão, aí começa a dominar as leis. E aí você tem países na África com a teocracia islâmica. Você pega a própria Londres mesmo, que teve o seu primeiro prefeito muçulmano há poucos anos atrás. Você pega, e aí eu falo, a Europa precisa ter o nosso foco, a América do Norte precisa ter o nosso foco, porque essa islamização africana, eles já começaram a fazer na Europa, já começaram a fazer na América do Norte. A França está lá dando tiro no pé. Sim, verdade. E mais uma vez, a missão reversa é para chamar o brasileiro para o protagonismo. Nós amamos receber os americanos na década de 80, mas a década de 80 já passou. Isso aí. Amamos ver os televangelistas nas décadas de 80, 90. As grandes cruzadas. As grandes cruzadas. Só que agora está numa época da igreja plantar a igreja, da igreja revitalizar a igreja e de irmãos que usam suas férias com um propósito para passar um tempo nesses campos missionários, para quê? Encorajar os pastores que estão ali. Sim. Né? A maioria deles, Everton, são bivocacionados. E um pastor bivocacional significa que ele vai trabalhar pelo menos 80 ou 90 horas por semana. É muita raça de tempo. A maioria dos Se você pastores... pegar aqui, uma semana tem 165 horas, 80, 90 horas de trabalho, a maioria dos pastores da Nova Inglaterra são bivocacionados, são homens temente a Deus, servos. E eu estou falando de americanos, de outras etnias. Eu não sei se eu cheguei a falar para você, mas nós temos cultos, as nossas igrejas lá em cima, nós temos cultos em 29 línguas diferentes. Mas o desafio é grande. Só a minha cidade são 75 línguas. Só Boston são 110 línguas. E eu falo, esse chamado não é só mais do americano. É um chamado das nações da terra. E mais uma vez, eu quero mobilizar a igreja brasileira para pensar na Nova Inglaterra. Nós não temos problema de guerra com ninguém. O Paraguai, que nós tivemos problema dele, tem uma ponte chamada Ponte da Amizade. Amizade, é verdade. E assim, o brasileiro tem essa habilidade de fazer paz, de ser uma pessoa de paz, para ser esse cara que faz um movimento. E assim, que tal traduzir isso para a nossa fé? E mais uma vez... Que tal melhorarmos a nossa performance de 89 para 2019 para um futuro 2024 para frente, para que daqui a 1 a 2 décadas nós possamos sentar novamente como sessentões, que daqui 2 décadas nós vamos estar sessentões e falar o seguinte, ó, nós colaboramos. Estamos não mais a igreja ensimesmada de hoje. Amém. A gente é uma igreja que envia e que está realmente obedecendo à grande comissão. Não é ter o culto de missões. Ah, teve o culto de missões. Parece que é o culto mais chato da igreja, é o culto de missões. Ah, porque tem o departamento de missões da igreja. Gente, não entenderam nada. Todo culto é missão. Isso. A igreja é missionária. A igreja é a missão. É a embaixada de Deus na terra. A igreja é a embaixada, sabe? Não é um departamento de missão, toda a igreja. E aí quando você começa a rodar essa chave, o cara fala assim, vou fazer direito. Beleza, você vai ser um advogado. Beleza, você vai ser um missionário advogado. É isso aí. Aí eu vou fazer medicina, não. Você vai ser um missionário médico. Aí você está entendendo? E aí você começa a entender que tudo é campo missionário e tudo é missão. E entender, vou voltar a dizer a importância da igreja local. Qual o seu campo missionário aqui?
pessoas de Vitória da Uau. Conquista, olha o tanto de universidade, olha o campo missionário, olha a mobilização Olha a missionária, leitura. olha a leitura do seu campo. Você precisa fazer a exegese do seu contexto missional. Verdade. Exegese não é só a Bíblia, não. É a sua comunidade, entender a sua sua linguagem. localização, né? E aqui o seguinte, nós temos faculdade de medicina, imagina esse médico crente. Olha a potência, olha o nível de influência. Nós vivemos na Babilônia. A É isso aí. pós-modernidade é o Império Babilônico na hipermodernidade, onde o profissional tem mais relevância do que o sacerdote. É isso mesmo. Nós estamos no exílio. Isso. Crentes no exílio, aonde o profissional, você que está nos assistindo aí, jovem, universitário, você tem influência. Eu não quero fugir dessas perguntas aí. Tem Pois um monte é, de pergunta tem um aí. monte, Eu vou não te- quero frustrar as pessoas Não que vai estão nos frustrar, assistindo, não. não. Manda aí que eu respondo com objetividade. Quais são as estratégias mais eficazes que a Missão Reversa tem usado para mobilizar e capacitar a próxima geração de missionários do Brasil? Venha e veja. É o vem e ver, o taste and see. Nós tivemos a igreja de Candeias que enviou um grupo de líderes para fazer um curso lá na Nova Inglaterra. Quando você conhece aquele contexto ali, a primeira coisa, você não vai ter a igreja de Candeias nos Estados Unidos e na Europa. Então a primeira coisa, você vai dar uma saudade de Vitória da Conquista. E você vai olhar para aqueles crentes remanescentes, primeira coisa, não é pena que você vai sentir desse, você vai dizer, cara, esses caras são crentes mesmo. Porque eles são remanescentes. Isso traz a experiência de ir lá e ver, traz uma nova perspectiva na vida do crente, porque, cara, o Brasil está vivendo avivamento. Sim. E lá é o pós-avivamento. O que é isso? O avivamento lá virou movimento, o movimento virou um monumento, e nós tivemos em monumentos lá que as pessoas nem sabem o que aquele monumento representa. Então, quando você vai num lugar que o evangelho está morto, Meu Deus. e que você tem ali meia dúzia de crentes que estão orando, e quando você chega lá, que eu já falei para esse cara, você é resposta da nossa oração, muda tudo, meu irmão. Eu lembro quando eu estava em Vermont e uma americana chorando, chegou perto de mim depois do culto e falou, há 10 anos eu oro para uma pessoa, e essa pessoa, o Senhor, você é resposta da minha oração. Rapaz, você pega uma responsabilidade, a sua cabeça pira. Mas pira no bom sentido. Cara, que privilégio que Deus nos deu. Então, a primeira coisa é mobilizar essa igreja para ver. Segunda coisa, a igreja precisa criar mecanismo de fazer o treinamento dessas pessoas. Porque se ela não for chamada para o campo fora, ela vai servir melhor a igreja local. Porque ela vai aprender a fazer leitura de ambiente, ela vai olhar para a rua dela e vai falar assim, ó, esse tipo de ministério funciona aqui. Ela vai olhar para o contexto urbano da cidade dela e vai falar assim, cara, a nossa igreja está precisando fazer isso. Ou, não vamos inventar roda não, ela vai fazer alguma coisa, desde limpar o banheiro, ela vai se sentir pertencente a essa grande roda chamada Grande Comissão. E na sua experiência, quando você chegou lá, igreja morre, você assustou, hein, lindão? Quando eu passei numa rua, eu estava com o Chico, esposo da Andressa, e o Chico foi falando assim, pastor, aqui era uma igreja, morreu. A gente andou mais alguns metros, pastor, aqui também era uma igreja, morreu. Rapaz, aquilo me deu um choque. Que coisa, hein? E nós estamos falando de propriedades que não tem nem valor. A igreja morreu. A gente vê propriedades lá e essas igrejas são vendidas por 10, 15, 20 milhões de dólares. Nós estamos falando de dízimo e oferta que irmãos do passado deram e que hoje perdeu a destinação. Não é mais igreja, é discoteca, é academia, é restaurante. Isso é Tem uma palavra que a gente aprendeu lá no curso de missões, que é muito interessante, que você diz assim, a Europa está há 10, 15 anos na frente dos Estados Unidos, quando a questão é cultura. Os Estados Unidos está há 10, 15 anos na frente do Brasil, quando o tema é cultura. Então, a Europa diz uma coisa aqui, que vai ecoar nos Estados Unidos daqui 15, 20 anos, que vai ecoar no Brasil daqui 15, 20 anos. O que isso tem a ver com a questão do mundo pós-cristão? É que o que a Europa está vivendo de mundo pós-cristão chegou nos Estados Unidos. Se a igreja brasileira não tomar cuidado,
Vai repetir. esse secularismo que já vem na igreja evangélica, né? Esses caras querem contextualizar a Bíblia no sentido de modernizar, de quebrar, de papar. Essa já aconteceu lá nos Estados Unidos, vai descendo para cá. Sim. Né? A Então, influência, esse mundo pós-cristão que tem lá na Nova Inglaterra, se a gente não tomar cuidado, vai chegar aqui no Brasil. Então, antes que ele chegue aqui no Brasil, a gente, por uma questão de sobrevivência agora, aplica a vacina fazendo o quê? Vamos renovar o mundo cristão lá em cima. Vamos renovar o mundo cristão lá na Europa. Até mesmo a influência, se você pegar as músicas que nós cantamos, vem de lá. Sim. As teologias que nós estudamos são traduzidas são de lá. Então você pega teologia também. Nós absorvemos de lá. Agora, vamos cuidar de lá. Se Deus já tem dado tanto para nós, que tal compartilhar? Esse assunto é importante aí que nós chegamos agora. Tem até uma frase que eu gravei aqui, eu preguei no domingo passado, eu falei: a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para amanhã, de William Paul. Eu não sei se é assim o nome dele, mas é mais ou menos o que aconteceu com Jessé, né? Jessé faz a reunião, mas Davi não está na mesa, né? Davi não está na mesa. Então, como é que você prepara o futuro de Israel sem a principal pessoa na mesa? Né? Davi é a juventude, né? Davi é a juventude. Então, nós não podemos... Agora, é interessante o seguinte. Agora, quando você pergunta onde é que estava Davi? Davi estava trabalhando. Davi estava servindo. Mas Jessé não chamou. Não chamou. E aí eu falo, olha, de alguma forma a juventude está fazendo alguma coisa. Se não é para a igreja, está fazendo para outra pessoa. Está no mundo. Está no mundo, ok? Agora, trazer essa galera para a mesa. Por isso que a Missão Reversa, ela também defende a questão da igreja multigeracional. Porque quando a gente fala de multicultural, é voltar para a carta de Tito. Sim. Lembra lá de Tito que os mais velhos têm que ser exemplo para os mais novos, e os mais novos ouvir os mais velhos, os mais velhos, e coloca homem para ser modelo para homem, mulher para ser mulher, modelo para ser as jovens moças. Então, essa multiculturalidade, ela gera uma igreja multigeracional. Foi até o pessoal da Batista Pioneira postou uma parte de uma aula que eu dei na pós-graduação lá, que eu falo o seguinte: uma igreja só de jovem, ela não tem sustentabilidade. Não tem. E uma igreja só de pessoas envelhecidas, ela não tem futuro. É isso aí. Então vamos pegar a juventude, com a experiência das pessoas mais velhas, e vamos começar a ajustar para a coisa acontecer, porque esse é o evangelho do discipulador, o discípulo, e a gente vai realmente criando bases para essa igreja da família. A igreja pastor, que tem família. É interessante que você coloca na mesa, não quer dizer que você está saindo da mesa. Não. Você tem que ficar na mesa. Porque vai chegar o momento de você sair. Né? Vai chegar o ponto que você não vai conseguir mais acompanhar o ritmo, mesmo porque nós estamos numa história que não é nossa, numa obra que não é nossa. Sim. Nós estamos participando. E somos passageiros. Se a gente não preparar essa mesa... E aí precisamos da igreja, Everton, que mantenha sua essência sem negociar os seus princípios, mas entenda que a forma de divulgar esse princípio, ela muda. Então, tem a fala, né? A igreja, ela está querendo ganhar o mundo, mas ela está presa lá em 1980. Ela está querendo pregar. Não funciona mais. Ela quer pregar para a nova geração, mas ela quer pregar. Olha, da forma que eles tem igreja no passado. Então ela não dialoga com essa juventude. Tem igreja. A linguagem mudou, né? Tem igreja na Nova Inglaterra, e esse é o nosso grande. Nós vamos estar falando agora de multiplicação de igreja no próximo ano. Esse é o grande desafio nosso. De quê? Tem igreja, pastor Everton, que está preparada para Jesus voltar na década de 90. Uau. Ela está prontinha. Mas ele não voltou. Mas ele não voltou e ela está lá na década de 90, entendeu? Esperando ele voltar. Então a turma já toda envelheceu e estão lá. Nós estamos firmes para ele voltar em 1990. E a gente tem que pensar nessa igreja futurista. E outra coisa, não dá para pensar no futuro se não tiver a galera entre 8 e 22 anos na mesa.
É isso aí. Nós temos que trazer a moçada entre 8 a 20. Eu tô falando 8 mesmo, porque os meninos de 8 anos, eu tenho um de 8 anos. Rapaz, esses meninos, eles são chefes. Eles gostam de mandar, eles gostam de ser protagonistas, né? A gente tem, e os de 22 estão na crista da onda. Pastor, você quer comer o quê, meu filho? Né? A gente não tem opção. É isso aqui, vai ó. comer isso aí. É isso aqui, ó. Ah, não gosto não, é comer isso aí. Vai comer isso aí, ó. A geração veio diferente. Vamos trazer essa meninada. Permita, né? A gente falando com pastor, como de igreja. Cara, a gente está aqui divulgando um negócio de missão reversa, transcultural, multigeracional, de diálogo, de ser resposta. E os crentes ainda discutindo a igreja da parede preta. Os crentes ainda discutindo se acende ou se apaga a luz. Os crentes discutindo ainda uns besterol. Parece que ele não tem noção. Eu posso colocar um número aqui? Eu posso colocar um número para fazer o crente temer? Hoje, se Jesus voltar hoje na Nova Inglaterra, crente, enquanto você está discutindo cor de parede, se Jesus voltar hoje na Nova Inglaterra, 97% das pessoas não vão para o céu. Misericórdia. 97 pessoas não vão para o céu. Então, assim, isso tem que acordar as pessoas. Isso tem que doer. Isso tem que doer. Sabe, a menina cantando lá, diz assim, ó, tem um hino, né? A tua ferida, me fere com a ferida que fere no teu coração. A igreja tem que ser ferida com aquilo que fere o coração de Deus. A igreja tem que ser machucada. Eu ainda quero escrever um livro que o tema vai ser A Revolta dos Anjos. Não vai ser heresia, não. Não vai ser heresia, não. Os anjos queriam pregar o evangelho. Cara, Jesus... Efésios 3 diz que os anjos já vão pregar o evangelho. Jesus, em Mateus 28, deu uma quebrada na asa da turma que confiou a grande comissão na nossa mão. Eu tenho certeza. Teve anjo que fez assim, ó. Assim, ó. Rapaz, uma parecida minha, eu converto todo mundo e vai entregar para esses caras que estão discutindo parede preta. Pastor Liette, e o reino é tão poderoso que um missionário colocando, né? Jesus hoje é o grande evangelista no país muçulmano. Porque a igreja não está lá. E aí, Jesus tá aparecendo em sonho. Jesus está aparecendo em sonho para muçulmano e muçulmano se convertendo. Sim. Porque o Jesus é evangelista. Ele é o principal evangelista. Verdade. Ele é a missão e ele é o recado da missão. Não tem como ser discípulo dele. Tem gente lá na igreja que fala assim, vai lá o pastorinho vai fazer o apelo. O apelo de a pessoa entregar a vida para Jesus. Ah, não acredito. Nesse culto vai ter apelo, por exemplo, ontem foi a Santa Ceia. E aí você faz o apelo. De repente, pastor, você começa a perceber que não se trata do pregador, também não se trata do dia de culto, mas há uma sede nas pessoas de salvação. E as pessoas começam a se converter, chorando na igreja. E aí alguém chega para mim e fala assim, eu estava num lugar lá que não faz apelo, não. Peraí, pai. Vou botar a mão na cabeça aqui. Se não faz apelo, não tem decisão. Se não tem decisão, não tem acolhimento. Se não tem acolhimento, não tem discipulado. Não tem discipulado, não tem batismo. Não tem batismo, a igreja morre. Morreu. Tem que ter apelo. Sabe? Aí a gente está querendo fazer tanta auê, está esquecendo do básico. Pastor, sabe? tem outra dentro pergunta. e fora da igreja. Vai porque... É a última. Vai que a gente tem que estar fechando. É a última. É que aqui era para falar umas 4 horas, né? Olha só. Eu quero os dois respondam aí também. Aqui a pessoa botou assim, ó, e alcançar os jovens sem trazer o mundo para a igreja, porque é o que muitos fazem para alcançar o público jovem e perdem a essência. Primeiro é o seguinte, você não traz mundo para a igreja, porque primeiro você traz Deus para a igreja. Deus criou tudo. Deus é dono de tudo. Então, se tem música, foi Deus que fez. Eita glória! Não tem esse negócio de trazer o samba é de Deus, o forró Deus é criou de Deus. tudo. E outra coisa, o jovem está querendo parede. Em que sentido? Parede o quê? Freio. Sabia que o jovem está querendo uma chamada de atenção, uma puxão de orelha? O jovem está precisando disso, porque não encontra isso em casa. É isso aí. O grande problema das pessoas é o espírito de orfandade. Qualquer estratégia que você faz para a nova geração que gerar paternidade, não importa o estilo, não importa a abordagem, desde que você gere um ambiente de pertencimento e paternidade, meu irmão, é o que vale.
E uma outra coisa, o que eu vejo, não sei quem fez a pergunta, mas aí eu vou devolver com a outra pergunta. Você que vai na igreja, a igreja é para você ou para o seu neto? Porque quando eu falo de 3% salvo na Nova Inglaterra e 97% não salvo, a Nova Inglaterra está muito longe para você. Vai falar igual o mineirinho, está muito longe para você. Mas quando eu falo do seu neto e do seu bisneto, porque Juízes 2:10 fala de uma geração que, depois da morte de Josué, não sabia quem era Deus, Exato. não conhecia, nem ouviu o que Deus tinha feito. Quando eu vou na igreja, e a maior igreja de Deus na terra é a igreja que Cristo está construindo dentro de nós. E a minha intenção é formar uma comunidade para o meu neto, fica mais fácil eu me adequar. Amém. Porque dói aqui. Dói aqui. Aí, Sabe? Moisés fez a coisa certa, colocou Josué e Caleb na mesa. Já Josué falhou. Josué falhou. E eu vou te falar, Josué está na mesma pilha da maioria de nós. O ativismo, o cara fazia guerra. Foram 50 anos de guerra, cara. 50 anos de muito trabalho. O cara prosperou. Foi 50 anos levantando. Aí quando ele morre e está naquela prosperidade, não tem ninguém para não tem mais ninguém para ser sacerdote. Então eu falo, E aí a igreja olha, morre. eu vou falar, a maior estratégia, não faz a igreja para você, não. Não faz a igreja para mim, nem para o pastor Henrique, faz uma igreja para o seu neto. Porque eu, quando eu vou pregar, eu me vejo assim, eu com 85 anos, Amém. igual o Calebão, que Calebão teve uma conversa com Josué 45 anos depois, e o bicho era pauleiro. Eu vejo o Calebão, como o último filme do Rambo, o Stallone, no último filme dele, aquele velhote, né? Mas assim, com vigor para lutar, e fala assim, cara, o meu neto tá aqui. Se você ir para a igreja com o objetivo de fazer a igreja para o seu neto, você vai ver como é que a sua vida como aí, crente pastor? vai ficar mais fácil. Aí essa preocupação de o mundo na igreja, rapaz, quando você move por almas, alguns paradigmas para ser quebrados. Ninguém está dizendo aqui que você vai abrir mão de princípios, abrir mão de valores e daquilo que é bíblico. Isso Agora, o mundo não tem. Agora, aquilo A gente que não pode trazer que ele não tem princípios, não tem. Agora, Everton, aquilo que é cultural e aquilo que é geracional, muita coisa precisa ser quebrada e desmontada. Com certeza. Não dá para mim chegar e falar assim, nós precisamos guardar. Guardar o quê? A música de 1970? Não cabe mais. Guardar o quê? Guardar a liturgia de 1970? Não cabe mais. Não cabe, cara. As pessoas mudaram. As pessoas mudaram. Elas estão no mundo da tela. É isso aí. Elas estão no mundo da internet. Ou seja, se o Satanás... Tecnologia, instrumentos o Satanás mudaram. está usando toda a artimanha, tecnologia, Isso aí. economia, literatura, cultura, em favor de levar a alma para o inferno. Aí eu, dentro da igreja, vou ficar preso a um monte de coisa de 1960, 50, porque eu sou daquele tempo. Eu não tô, e olha que eu me considero um camarada conservador. É verdade, é verdade. Eu me considero conservador. Agora eu lhe digo, Henrique pregando e Thales Roberto pregando. O adolescente de 15 anos Vai ligar em quem? vai ligar em quem? Thales e Negando em Thales, velho, jogando aquela água pra cima, tocando aquele negócio, fazendo assim. E o menino fala assim, peraí, evangelho tem isso? Essa alegria aí? Essa empolgação aí? Tem isso no Evangelho? Eu não sabia que... Quantos jovens, velho? Muitos. Não procurou a gente e falou assim, eu não sabia que na igreja a gente se divertia, a gente ria, Eu a tenho gente um Marcos brincava. aí que foi testemunha lá no meu gabinete. Falei, pastor, tô assustado. Tô chamando meus colegas tudo. Não sabia. Não sabia que a igreja era assim, não. Eu não sabia que a igreja era assim. Tinha essa alegria. E em essa... momento nenhum a gente Mas abriu... aí você vê a impressão que as pessoas têm da igreja. A bolha que eles Porque- estão. e aí eu falo, a igreja, olha, voltando, deixar o mundo. A igreja é a única instituição na terra que vive pros de fora. Se eu viver pros de dentro, então eu não sou igreja, eu sou clube. Clube, ele vive em função dos membros. Eclésia já fala, né? Agora, a Tirados para eclesia fora. é para fora. Nós pensamos no quê? Qual a linguagem que as pessoas entendem? Por que Deus, um tempo atrás, nós tínhamos uma versãozinha da Bíblia, e por que Deus agora
Sim. Começa a dar capacidade para nós termos várias versões da Bíblia com a mesma mensagem, mas com a linguagem que alcança as pessoas. Você chegou no ponto. Aí eu vou trazer aqui um irmão em Cristo que já está na glória, Eugene Peterson, com a Bíblia A Mensagem. O cara era pastor de uma igreja que ele não queria pastorear. Ele era linguista de línguas antigas por formação, ele não formou em teologia, e ele começa a ver que os membros da igreja dele eram pessoas simples, e ele começa a fazer a paráfrase da Bíblia. Aí, rapaz, os anos se passaram, a editora ficou sabendo que ele tinha praticamente feito tudo, uma linguagem que as pessoas conheciam. Everton, essa é boa. De repente, vão lá pegar... 21 mil versões da Bíblia existem de traduções Só em para você línguas ter, nós estamos numa era diferentes. que se o cara não tiver pisado na igreja evangélica, se ele pegar o texto da mensagem, ele entende a essência. Sim. E aí eu falo para vocês, não vamos discutir as coisas periféricas, mas aquilo que é essencial. O que traz as pessoas para Deus é o essencial. E olha, nem o seu interesse deformado o coração, Deus usa até as coisas ruins em nós. Quem foi na igreja atrás de namorada? Deus Pegou ele lá. Eu tenho vários Deus assim. pegou ele lá. Eu tenho vários assim. Então, assim, Foi lá por causa da namorada, a intenção, tá Deus, servindo. quantas pessoas vão na igreja hoje para fazer negócio, porque lá é uma network Jesus legal. pega o cara. Chega lá, Jesus, agora qualquer Deus não perde iniciativa tempo. para trazer pessoas, Quer ver uma tá coisa válido. simples aqui, de homilética, hermenêutica? A gente estava conversando aquele dia, o camarada chega na igreja, a gente é acostumado. Meus amados irmãos, nessa noite gloriosa, onde meu tempo é escasso, mas eu quero ser sucinto naquilo que me cabe. E aí o cara puxa um português rebuscado, solta logo dois gregão, dois hebraicão. E a tonalidade da voz, você fala assim, é um personagem que tá ali. incorpora. Não é um cara Você fala humano. assim, eu tava conversando com esse cara ali, agora o cara tava falando fino. Mudou Aí totalmente. o cara pegou no microfone, imposturou a voz. Mudou. Aí solta dois gregos, dois hebraicos. Cara, Olha, vou contar para vocês um comunicação detalhe do aqui. evangelho, nada Henrique. contra grego, hebraico. Sim. Nada, mas não cabe mais. Eu chego em Vermont... É um outro tempo. É pastor. uma comunicação. Até o jeito de se vestir. eu chego A em gente tem um Vermont... testemunho de um jovem haitiano, né? O Noel, que congrega conosco. Conheci. Conheceu o Noel, né? Doutor Pois é, Noel. Doutor Noel. Dr. Noah. Noel chegou e ele sentava sempre no culto dos jovens lá, quietinho com o boné, no cantinho direito assim, eu não me esqueço. Aí eu, primeira vez, segunda vez, terceira vez, eu olhei ele assim, eu falei, rapaz, fui lá nele. Falei, e aí, pô, conversei, a língua dele era mais pesada ainda, o francês, né? Eu não consegui entender quase nada. Aí eu chamei Álvaro na hora, Álvaro, faz medicina lá com você, pai, apresentei, conectou. Mas não queria falar isso. Ele um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu visitei a igreja aqui, uma vez, duas vezes, três vezes. Falei, rapaz, aí fui no culto domingo, visitei. Aí quando eu vi o pastor Henrique, você com as roupas assim, igual a minha, eu falei, rapaz, eu vou para a igreja, porque eu não tinha roupa direito. Eu não tinha aquelas coisas todas, sabe? E aí eu fiquei assim, como eu vi vocês simples, eu falei, eu vou ficar nessa igreja, porque o pastor é simples. Eu ia falar isso, isso agora. Ele comunicou isso pra gente, não A foi, minha não? experiência em Vermont, quando eu fui para lá, é uma comunidade de caçadores. Então, eu nunca preguei de terno e gravata lá, a não ser uma programação especial de Natal, que tinha lá, eu ia fazer um personagem que tinha gravata e terno, mas eu ia com camisa de flanela. Camisa flanelada é uma camisa tipo festa junina aqui no Brasil, porque é a roupa que as pessoas vestem lá. Eu venho para Boston, jeans, New Balance, quer dizer, é a roupa do povo. Agora, chega num contexto e o cara quer impor uma roupa clerical, litúrgica. Olha, a liturgia não vai atrair essa comunidade pós-moderna mais, não. Ele não entendeu que eu não tenho que transformar, não é a vestimenta, é o coração do cara. É claro que ninguém está fazendo apologia, que é de forma indecência. alguma, de forma alguma. Mas, Everton, tem certas coisas que a igreja tem que quebrar para facilitar o acesso, sabe? A psicologia empresta uma mão para a gente nesse negócio. É a construção da empatia, é a construção do rapó, é se colocar no lugar do outro. E aí alguém fala assim, mas psicologia... Mas não tinha ninguém que fazia melhor isso do que Jesus, cara. Não tinha, não. Rapaz, não tinha ninguém que se colocava
colocava no lugar do outro. Foi chamar de pra beberrão, comunicar. pecador. Jesus não E tava- os paradigmas que ele venceu, Que ele quebrou. abordando a Meu mulher ali na Deus beira do do céu. poço. E nós já. Eu acho que já está aí já alguns recados aqui da produção aqui. Meu povo vamos lindo. fechar porque tem muita coisa, cara. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Isso. Pedir perdão a você porque tivemos alguns problemas técnicos, mas no fim, como está escrito, o melhor final das coisas do que o início delas. Então, que você possa ser ricamente abençoado, eu tenho certeza que foi. Agradecer ao pastor Henrique por estar conosco aqui no podcast. Multiplica, reverbera e compartilha, porque vale a pena. É isso aí. E o pastor Liette, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer ter você conosco. Que Deus possa poderosamente enriquecer sua vida, não só materialmente, que isso ele vai fazer, mas espiritualmente ainda mais, e que você possa ferver nessa missão reversa e contar conosco, né, pastor Henrique? Estamos aqui para ajudar no que for preciso e necessário. Que Deus abençoe você e sua casa, meu lindo. Muito obrigado por estar Eu que aqui conosco. agradeço, obrigado. Deus abençoe vocês. E missão reversa é estilo de vida. Vamos começar a pensar para fora. Pastor Everton, pastor Augusto entrou aqui. Nós estamos com vagas abertas para o curso de missões em Candeias, certo? Que começa agora 11 de setembro. Nós temos um curso de 3 meses, onde é ensinado para a pessoa maneiras, formas de evangelizar. Quem quer aprender missão, começa ali. O pastor Augusto é uma fonte. Uma bênção demais, Faz é. no aplicativo da igreja a inscrição, É tá? facinho, Deixa eu facinho. aproveitar aqui, eu não posso deixar de vender o peixe do... Já ora, pastor, encerrando. Amém, E eu já amém. agradeço a todos que participaram. Obrigado. Você ainda tem tempo de comentar, de compartilhar, de enviar para sua família. Aquele missionário que existe dentro de você, que foi ativado hoje aí, que você possa se conectar ao curso da igreja, mas envia também para as pessoas que você conhece, tá bom? Coisa linda. Deus, eu quero te agradecer pela vida do Rogério que está aqui, com a equipe toda no bastidor. Quero te agradecer pela vida do pastor Everton, do Jarbas, que não está, mas tem sido bênção, e do pastor Lierte e sua família, desses dias que eles estiveram conosco e deixaram, Deus, uma marca maravilhosa em Candeias e em Vitória da Conquista. Deus, retorna o teu filho amanhã em paz ali para os Estados Unidos, guarda ele, abençoe seu ministério. Aos nossos ouvintes, aqueles que estiveram assistindo aqui o nosso podcast, Deus, derrama da tua graça. E Deus, nos engaja na missão. Deus, nos conduz, porque não nos deixa nos perder, Senhor. Nos atrai à cruz e nos devolve ao propósito da grande comissão. Nós pedimos um grande despertar missionário na igreja, porque sinal de avivamento é a missão pulsando no coração da igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.